Vamos começar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No último dia 6 deste mês, nós comemoramos o aniversário da canonização de São José Maria pelo Papa São João Paulo II. E nessa ocasião, ele chamou de o santo do cotidiano. E nesse recolhimento, eu queria meditar com vocês, na presença de Deus, sobre dois aspectos dessa nossa busca da santidade no cotidiano. Um primeiro aspecto é o trabalho profissional e o segundo é a vida familiar. Comecemos pelo primeiro aspecto. E para isto, eu vou me utilizar de uma frase breve em que São José Maria expressa, já em junho de 1930, quase 2 anos depois de ter visto o Opus Dei, de Deus ter lhe mostrado o Opus Dei, onde ele então expõe, claramente esse aspecto. Apesar de ser uma frase breve, ela é contundente. E ele a escreveu nas suas anotações íntimas, que ele escrevia naquela época, uma espécie de diário espiritual. É uma frase que descreve, de forma clara e precisa, um traço que define o Opus Dei. Assim ele começa. Simples cristãos. Está se referindo a todos aqueles que receberam e recebem a formação cristã através da obra. E continua. Massa em fermento. Faz referência àquilo que Jesus disse sobre o papel do cristão na sociedade. Ou seja, o cristão está chamado pelo batismo a fazer crescer o reino de Deus no mundo, o reino de Deus em si mesmo, assim como o fermento faz crescer a massa. E depois, São José Maria reafirma que é assim que deve atuar o fiel leigo. O nosso é o ordinário, com naturalidade. E, por fim, diz-nos meio. E aqui ele vai definir o meio para que um homem possa atuar como um cristão comum no mundo. O trabalho profissional. E conclui assim: todos santos. São José Maria escreveu estas palavras para resumir o papel do Opus Dei na Igreja. Se vê claramente como isso ficou claro para ele desde o 2 de outubro de 1928, porque ele escreve isso em 1930. Por mandato de Deus, a obra de Deus deve, como instituição eclesiástica, lembrar que Deus quer que muitos homens, muitas mulheres, sejam santos, ou seja, participem da intimidade divina.
se sintam amados por Ele, na realização do seu trabalho profissional. Mais do que isto, Deus conta com que muitos façam do seu trabalho profissional um instrumento de santificação do mundo, da sociedade. Esse mundo onde nós vivemos e ao qual devemos amar apaixonadamente, como amava São José Maria e pedia que o amássemos. Mas, como um homem pode santificar-se e santificar o mundo através do seu trabalho profissional? Em primeiro lugar, se esforçando, dando tudo de si para que esse trabalho seja bem feito, com perfeição técnica profissional. Que trabalhe não como um amador, mas cada vez com mais conhecimento, com mais perfeição, com mais capacidade de realizar bem o seu trabalho profissional. Quando fazemos bem, ou nos esforçamos, né, para fazer bem o nosso trabalho, com competência, nós vamos nos santificando pessoalmente. Vamos sendo mais homens. Vamos nos tornando melhores. Tanto humanamente como divinamente. Né? E vamos melhorando o mundo. A criação de Deus. Porque foi para isto que Ele nos criou. Para santificar-nos, aperfeiçoando o mundo e santificando o mundo. Porque quando nós realizamos bem o nosso trabalho profissional, nos esforçamos por realizá-lo bem, nós vamos devolvendo ao mundo aquilo que pode ter se perdido por causa das mazelas, por causa das mau uso da criação. Então, nosso trabalho profissional tem como finalidade, com a nossa inteligência, procurar fazer com que tudo seja melhorado em cada uma das profissões em que cada um estiver presente e atuante. Desenvolvendo seus conhecimentos, suas habilidades humanas, e assim, automaticamente, isso vai aperfeiçoando o mundo, vai aperfeiçoando a sociedade. Além disto, o trabalho perfeito, ele cria relações de amizade, de companheirismo. Isso é muito bom para o mundo, é muito bom para a convivência humana. Depois, contribui para o nosso sustento, o sustento da nossa família, e gera recursos sociais. Coisas necessárias para que sejamos melhores e ajudemos os outros a sê-lo também. O trabalho bem feito, o esforço por realizar um trabalho bem feito, é fonte de progresso, fonte de civilização e de bem-estar. Tudo muito dentro do Espírito de Cristo, do Espírito da Igreja. Por isso, São João Paulo II diz, numa das suas encíclicas, que o trabalho bem feito é a chave para solucionar o problema da miséria, para resolver as questões sociais. Quando se trabalha bem profissionalmente, muitas questões são resolvidas, de todos os tipos, que aqui se tornaria interminável a enumeração desses benefícios. E São José Maria, ele resumia todas essas ideias numa homilia, dizendo assim: o trabalho, todo trabalho, é testemunho da dignidade do homem, do seu domínio sobre a criação. É meio de desenvolvimento da personalidade. É vínculo de união com os outros seres, fonte de recursos para o sustento da família, meio de contribuir para o progresso da sociedade em que se vive e para o progresso de toda a
à humanidade. De modo que tem que ficar claro para nós que um trabalho bem feito, cara a Deus, cara aos homens, um trabalhador sério, que trabalha com equilíbrio e competência, ele, em definitiva, santifica o seu trabalho profissional e se aperfeiçoa como homem, como cristão. Amadurece como homem e como cristão, aperfeiçoando a sociedade, aperfeiçoando a humanidade nos aspectos simplesmente humanos, do aspecto cristão mais profundo e mais transcendente. De modo que, se o nosso trabalho profissional, por exemplo, o de hoje, o trabalho profissional que realizamos hoje, fosse exposto num leilão para que fosse vendido, teria que ser vendido por um bom preço. O trabalho que realizamos hoje. No final do dia, um leilão. E aqueles que iriam comprar o nosso trabalho profissional dizem: este é uma obra de arte, eu vou comprá-la. Com todas essas ideias, nós concluímos que, com o nosso trabalho profissional, nós participamos da criação de Deus, que não está terminada. Apesar de Gênesis dizer, né, que Deus descansou no sétimo dia, mas descansou, vamos dizer assim, de uma maneira figurativa, né? Descansou daquilo que ele realizou, mas ao criar o homem, ele espera a colaboração do homem na continuidade da criação, no desenvolvimento da criação. Precisamente, esse foi um dos motivos do porquê Deus criou o homem. Depois de ter criado a natureza irracional e ter dito que aquilo era uma beleza, ele viu que ainda faltava uma coisa para que o universo fosse melhor: o homem, o ser humano. Deus nos criou para trabalharmos com ele, por ele, para ajudá-lo no complemento da obra da criação. Isso São José Maria também nos lembrava naquela homilia que eu já citei, ao dizer que o trabalho se apresenta como participação na obra criadora de Deus, que ao criar o homem, o abençoou dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e submetei-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. De maneira que, assim como a ave ela nasce para voar, e o pato nasce para nadar, o homem nasce, Deus o fez para trabalhar. Essa é a essência do ser humano. O que é o ser humano? É o ser que trabalha, tirando todo o proveito dos dons que Deus lhe deu. Inteligência, vontade e todos os aspectos que envolvem a sua natureza. Se nós pensássemos, como estamos pensando, sempre nessa grandiosidade que tem o nosso trabalho, cada um no seu ramo profissional, sempre haveremos de realizar com entusiasmo e alegria. Sempre. Independente do que seja, para quem seja, de como vamos ser remunerados, como vamos ser vistos, etc., etc., aquilo lá, independente. Eu estou colaborando com Deus no aperfeiçoamento do mundo. Com aqueles mesmos sentimentos que Deus teve ao acabar a obra da criação, e disse: isto é muito bom. Isto que eu estou fazendo, este meu trabalho profissional, esta minha dedicação, este meu estudo, este meu aperfeiçoamento é muito bom.
E assim, diz também São José Maria, nenhum dia será igual ao anterior, mesmo que façamos todos os dias as mesmas coisas. E para que tudo isto ficasse claro, Jesus Cristo, Deus que se fez homem, mostrou-nos que o trabalho é uma coisa digna, porque durante 30 anos ele trabalhou como carpinteiro. Primeiro ajudando o seu pai, e depois como um trabalhador autônomo, herdando a carpintaria do seu pai. E mesmo depois, como formador dos apóstolos, como rabi. Claro que Jesus veio salvar o mundo de modo extraordinário, um modo que só ele poderia realizar, morrendo na cruz, de acordo com aquilo que a Santíssima Trindade programou para a salvação do mundo. O Filho de Deus se faria homem e morreria na cruz. Mas ele veio também para nos mostrar que nós podemos colaborar com ele, não morrendo com ele na cruz, mas de um modo ordinário. Outros talvez morram na cruz, tenham uma vocação para o martírio, para um sacrifício maior, né, jejuns e o afastamento do mundo, uma confinação permanente, né? Mas a maioria dos batizados não pode ficar confinados permanentemente. Não podem, tem que atuar na sociedade. Trabalhando, um trabalho simples e ordinário. É interessante aquilo que Jesus disse a Gabriele Bossi, ela que dirigia peças de teatro, era o seu trabalho profissional. E Nosso Senhor, então, lhe diz, na sua intimidade, na sua oração pessoal, ela faz constar essas palavras e outras no seu livro Ele e Eu. As graças concedidas a outros santos, como Santa Teresa. Jesus Cristo fala, Santa Teresa, grande santa, não esgotaram meus recursos. Estou sempre pronto a dá-las e ainda maiores do que Santa Teresa. E cada um que está no mundo, cada trabalhador profissional, como é cada um de vocês, deve se considerar chamados a isto e colher esses recursos que Jesus Cristo distribui para ser santo, como Santa Teresa o foi. Por isso também dizia-nos São José Maria, devemos convencer-nos de que o trabalho é uma maravilhosa realidade. Porque ao ser assumido por Cristo, o trabalho se nos apresenta como realidade remida e redentora. Não é apenas a esfera em que o homem se desenvolve, mas também meio caminho de santidade, realidade santificável e santificadora. Sobre isso de que o trabalho bem feito salva. Eu tenho uma história interessante que é a seguinte. Napoleão Bonaparte, ele pretendia fazer um colete à prova de balas. Seria um colete de ferro, para que ele pudesse, então, estar protegido, também para não sofrer atentados, etc., mas também as guerras. E ele, então, foi pedir para que um ferreiro de Paris fizesse a sua armadura, porque era um bom ferreiro, um bom profissional. E aquele homem, então, se prontificou a fazer aquela armadura, aquela colete à prova de balas para o imperador. O fez. Quando Napoleão foi pegar a peça, a sua encomenda, Napoleão perguntou ao ferreiro, você fez um bom trabalho? Você fez um trabalho bem feito? O ferreiro falou, sim,
por sempre fazer um trabalho bem feito? Creio que sim, que esse trabalho está bem feito, né? Pois muito bem, então vamos testá-lo. Você porá este colete e eu lhe darei um tiro. O ferreiro ficou meio preocupado, mas falou, bom, é meu trabalho, eu confio nele, exatamente, né? Eu fiz para que protegesse. Ele pôs o colete. Napoleão lhe deu um tiro e ele se salvou. O trabalho salvo. Quando bem feito. O trabalho bem feito salvo. Esse é o valor do trabalho, né, que o Opus Dei vem recordando, né, desde 2 de outubro de 1928, São José Maria, o primeiro, né, e depois tantos outros. E aqui a gente está recordando mais uma vez, na relembrança, então, dessa sua festa, da sua canonização. Michael Ende, escritor alemão, ele escreveu um livro chamado Manu, a menina que sabia escutar. É um conto de fada, é um conto alegórico, uma ficção, fantasioso. E nele há um personagem chamado Beppo. Sua profissão era ser varredor de rua. E um dia, conversando com Manu, ele diz a ela, olha, Manu, às vezes a rua parece tão comprida que pode-se pensar que nunca vai acabar de ser varrida. Então você começa a se apressar para terminar o quanto antes. Cada vez que levanta os olhos, constata que a rua continua parecendo infinita. Mas não é assim que se deve trabalhar. Não é bom pensar em toda a rua de uma vez. O ideal é pensar em cada passo. Pensar na inspiração seguinte, na seguinte varrida. Então o trabalho fica divertido e bem feito. E, sem que você se dê conta, toda a rua está bem varrida. É claro que só a realização de um trabalho bem feito não significa ninguém. Mas é também necessário estarmos em intimidade com Deus ao realizar o nosso trabalho. Fazê-lo bem feito, mas para a glória de Deus. Intimidade com Deus. Buscando a graça de Deus na vida sacramental, na vida de oração. São os meios que nós vamos colher para ter a ajuda de Deus para, no meio que é o trabalho profissional, nós nos santificarmos. Então, é toda uma sequência de vida cristã, né? Mas ninguém pode desenvolver a sua vida cristã só indo à missa, só pensando que vai ser santo, participando da missa, participando muito bem da missa, ou com as suas orações, e muitas orações. Também não vai se santificar, nem só fazendo um trabalho bem feito, e nem só uma vida sacramental, uma vida de oração, não unida ao trabalho bem feito. Porque pode ser que um homem, ele viva uma vida sacramental, ele tem uma ação na igreja, uma ação até pastoral, e uma atividade, uma oração contínua, né? No entanto, depois no trabalho, é como uma lagartixa. Então, isso é uma esquizofrenia espiritual. Um cristão esquizofrênico espiritualmente. Uma dupla vida. A vida muito bem vivida sacramentalmente, a vida muito bem vivida piedosamente, mas que não tem conexão com o seu trabalho. Libertemo-nos dessa esquizofrenia, encontrando-nos com Deus, não só quando fazemos a nossa oração pessoal, quando rezamos o terço, quando estamos na igreja, diante do Senhor no sacrário, mas também no trabalho, fazendo do trabalho um tempo de oração. Então, toda a nossa vida, então, está conectada.
E tem sentido. Para quem isso poderia parecer difícil, Jesus Cristo também diz umas palavras a Gabriele Bossi, dizendo: Gabriele, lembre-se do conselho do profeta. O profeta que disse a aquele leproso, oficial do rei, né, de Amã: lave-se no rio. E lembre-se como aquele rei leproso, achando aquele conselho muito fácil, lave-se no rio, poderia me lavar no rio, por que eu vim aqui em Israel para lavar no Jordão? Se eu tenho lá o Farfar, né, o Abana, eu podia me lavar, eles são muito melhores que o Jordão, né? Está perto de casa, não tenho que fazer essa viagem tremenda. E por isso quis se retirar, falar, isso é bobagem, né? Mas seus servos lhe disseram: pai, se o profeta teria lhe ordenado uma coisa difícil, você teria feito. Quanto mais, se o que ele ordena é algo tão simples. E continua dizendo Jesus Cristo: eu peço suas ações mais comuns. Estava falando Gabriele, diretora de teatro. Mas também com relação a todas as suas atividades: comer, beber, dormir, trabalhar. Todo o seu dia em conjunto com meus dias de outros tempos. Peço por suas ações mergulhadas em meu sangue e revestidas com meus méritos. Então, revistamos o nosso trabalho no sangue de Cristo. Então, estamos sendo um bom cristão. Não é difícil. Isso cura de sua infelicidade habitual e o envolve com o mais rico manto. Vemos como a vida ganha um sentido extraordinário quando nós vemos assim o trabalho. Esse trabalho aqui parece pouco visível, pouco chamativo, pouco brilhante, ou o que for. Esse trabalho está embebido no sangue de Cristo. Está envolvido no manto de Jesus Cristo. Então, resumindo, né, essas ideias que fomos considerando aqui nessas reflexões. Primeiro, o trabalho profissional, o de cada um, trabalho honesto, trabalho digno, é instrumento de aperfeiçoamento humano. Um trabalho que nos santifica e através do qual nós santificamos o mundo, santificamos a sociedade. Vamos fazendo com que ela seja mais perfeita, mais digna, e ajudando principalmente aqueles que são mais carentes, aqueles que têm necessidade de que as coisas sejam melhores, que tudo funcione, nos hospitais, nas escolas, no município em geral. Depende do trabalho profissional de cada um, dos políticos. Depende do trabalho profissional dos médicos. Depende do trabalho profissional dos economistas. Depende do trabalho profissional também dos advogados, hein? De todos os profissionais. Que cada um, então, exerça e realize o seu trabalho com essa mentalidade. Então, que mudanças não ocorreriam no mundo? E segundo, essa é a mensagem principal do Opus Dei, que nos ajuda a não sermos uns esquizofrênicos na vida cristã, vivendo uma vida de piedade razoável, mas não um empenho real e efetivo de sermos um homem que realize o seu trabalho com perfeição. Encontremos-nos com Deus sempre. Sempre. Na segunda parte, vamos ver outro aspecto desse caminho ordinário de santificação, que é a vida familiar. Por agora, que São José Maria, São José Operário, Nossa Senhora, Rainha do Lar, nos ajudem a guardar bem essas ideias.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Já meditei nestas palavras de São José Maria. Aí onde estão as nossas aspirações e nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Este ideal tão cheio de luz tem alguma realidade na minha vida? Capto o exemplo da vida oculta de Cristo, que passou 30 anos nas circunstâncias mais comuns em que a maioria dos cristãos se encontra, dedicado ao trabalho, à família, ao convívio social, fazendo tudo bem feito e realizando no meio de nossa vida ordinária a obra da redenção. Vejo claro que Deus me diz, através disso, que a minha vida diária posso e devo santificar-me. Entendo que Deus me espera nos pequenos deveres de cada dia, pedindo-me que os cumpra com fidelidade, com amor, com perfeição nos detalhes. Encaro cada dia um dos deveres familiares, profissionais ou sociais como aquilo que são, aos olhos de Deus, uma ocasião sempre renovada de amar e de servir a Deus e ao próximo. Deixo as minhas tarefas pela metade ou luto seriamente por colocar em todas elas a última pedra, como São José Maria costumava dizer? Ao pensar no chamado à santidade e ao apostolado que Deus dirige a cada um de nós, levanto os olhos ao céu, de onde nos há de vir o auxílio, e fomento em mim uma grande esperança. Tenho, na esperança em Deus, como tinham os santos, um apoio firme que me permite encarar os ideais da vida cristã com magnanimidade, com metas altas de amor, de santidade, de virtudes, e com iniciativas audazes de apostolado e de obra de serviço. As dificuldades e fracassos momentâneos abalam o meu otimismo? Esqueço que, para um filho de Deus, sempre é possível nascer de novo, como Jesus dizia a Nicodemos, recomeçar
auxiliado pela graça de Deus, com coragem e confiança? Estou consciente de que Cristo nos deu o mundo como herança, como rezar o Salmo 2º, como reza o Salmo 2º, e que pede a todos os cristãos que colaboremos na extensão do seu reinado. Sinto a responsabilidade de ser fermento na massa, como exemplo da minha vida, com o calor da minha amizade, com a conversa confidencial que ajuda parentes e amigos a se aproximarem de Deus. Procuro mostrar a grandeza da fé cristã, que dá firmeza na verdade, ao mesmo tempo que ensina a respeitar a liberdade dos outros. Sei explicar que a liberdade religiosa tem como consequência o direito à livre manifestação da nossa fé na sociedade, a expressão pública e a defesa livre das nossas convicções em todos os âmbitos e níveis sociais, e respeita sempre o direito dos outros a expressar as suas convicções. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta segunda parte do recolhimento, nós vamos olhar com detalhe para outro aspecto, né, da santificação no cotidiano, que é a vida familiar. Muita gente separa erroneamente, artificialmente, a vida profana, constituída pela vida profissional, a vida familiar, a vida social, da vida religiosa, como nós consideramos e chamamos essa dicotomia, essa contradição de esquizofrenia espiritual. Mas para um cristão, não pode existir propriamente uma vida profana, porque toda a sua vida como batizado, está consagrada a Deus precisamente desde que recebeu o batismo.
Ou seja, em tudo aquilo que se envolve um batizado em Cristo, que possui a graça cristã, a graça de Cristo, deve procurar honrar, obedecer e glorificar a Deus na sua vida. São Paulo, para explicar-nos isto, faz-nos olhar para duas das ações mais prosaicas que nós realizamos no dia a dia: comer e beber. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para dar glória a Deus. É nisso que consiste a santidade a qual todos estamos chamados. No ponto 291 do seu livro O Caminho, São José Maria diz-nos: tem obrigação de santificar-te. Tu também. Alguém pensa, por acaso, que a tarefa exclusiva de sacerdotes e religiosos? A todos, sem exceção, disse o Senhor: sede perfeitos, como o meu Pai Celestial é perfeito. Desde o 2 de outubro de 1928, naquela manhã, enquanto fazia o seu retiro espiritual, em que Deus lhe mostrou o Opus Dei, e até o final da sua vida, ele pregou, com exemplo e a palavra, essa santidade possível para todos. Independente da sua condição social, estejam casados, estejam solteiros, viúvos, seja o trabalho que tiver na sociedade. E, em outro de seus livros, O Sulco, ele também nos diz: nem todos podem chegar a ser ricos, sábios, famosos. Em contrapartida, todos, sim, todos, estamos chamados a ser santos. Na primeira parte do recolhimento, meditamos sobre essa santidade possível para todos, no âmbito do trabalho profissional. E agora vamos dirigir o nosso olhar interior para o âmbito da vida familiar. Para aqueles que receberam o sacramento do matrimônio, é aí onde deve principalmente se santificar. Essa é a missão que Deus dá aos casados. Este é o sentido do sacramento do matrimônio cristão. No Natal de 1970, numa homilia, São José Maria, sobre isso, dizia: os casados estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se a si próprios nessa união. Por isso, cometeriam um grave erro se edificassem a sua conduta espiritual de costas para o lar, à margem do lar. A vida familiar, e aí ele vai enumerar, uma série de ações que se realizam nessa vida matrimonial: as relações conjugais, o cuidado e a educação dos filhos, o esforço necessário para manter a família, para garantir o seu futuro e melhorar as suas condições de vida, o convívio com as outras pessoas que constituem a comunidade social. Tudo isso são situações humanas, comuns, que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. Jesus nos faz entender muito bem isto, pelo fato de ter querido começar a sua obra redentora num lar, numa família, a família que escolheu para vir ao mundo, a família de Maria e de José. E nós percebemos que Deus preparou essa família, e como preparou-os, como prepara a todas as famílias,
A união de um homem e de uma mulher é preparada por Deus. Como tão extraordinariamente preparou a união de José e Maria para que Jesus Cristo pudesse, então, vir nessa família. E Jesus quis aprender uma profissão e ganhar a vida através do seu pai São José, tendo a mesma profissão que o seu pai, a quem obedeceu, mostrou carinho e respeito. Quis também aprender de sua mãe os afazeres simples e os ditos populares, esses ditos que depois empregaria na sua pregação, como de não usar remendo velho para remendar um vestido novo. Deus se fez homem e quis aprender a amar como homem, a ter espírito de serviço, compreensão, observando as atitudes de seus pais em primeiro lugar. Como Deus não precisava de nada disto, mas quis ensinar-nos que isso é essencial na vida de todos os homens. E por isso é essencial essa ação de santificar o lar através, principalmente, dos cônjuges. Por isso que, principalmente no lar onde um pai e uma mãe, um esposo, uma esposa, devem se santificar. Principalmente, educando e criando com esforço, com dedicação, com responsabilidade, sacrifício aos filhos. Enfrentando e tentando resolver os problemas que traz necessariamente o ter que sustentar uma família. Tudo isso é meio de santificação. Não se pode ser visto como algo que atrapalha, algo que não está nos planos de Deus. Esgotando-se todos os dias na atenção das tarefas de formar um lar cristão. Insisto, Deus não julga os nossos atos só quando estamos na igreja. Deus não só tirou para julgar-nos neste momento do recolhimento. Todas as nossas horas deste dia foram horas em que Deus, nosso Senhor, estava olhando para nós e nos julgando. Não só quando estávamos na missa, não só quando estávamos no serviço pastoral na paróquia, mas também pelo modo como cumprimos as nossas obrigações familiares. Desde quando acordamos, que tem filho pequeno desde a madrugada. Deus recompensará com um grande prêmio, com um sorriso, a atenção carinhosa que um cônjuge dá ao outro cônjuge. A atenção leve, amorosa que dá aos filhos. Depois de um dia exausto e rotineiro de trabalho. Por exemplo, quando cada um chegar em casa, talvez ainda esteja a oportunidade de estar com seus filhos, com a sua esposa, ou com a sua mãe, ou com seu irmão, porque não só aqueles que estão casados têm obrigação de santificar no lar, mas também os solteiros. Deus haverá de julgar a cada um pelas vezes que perdoou as insistências irritantes da esposa, pelos defeitos repetitivos do genro, pelas ingerências inoportunas da sogra, pela malcriação impertinente dos filhos. Assim como todos estes também deverão se santificar no convívio com cada um de vocês.
Também daremos glória a Deus e estaremos nos santificando, santificando a família, ao renunciarmos aos nossos gostos na mesa, na televisão, ao escolher um restaurante da nossa preferência, a um plano de fim de semana que nos é mais agradável. Aí está a santidade de um homem no lar. Essas cruzes, essas mortificações, essas renúncias que Jesus Cristo nos ensinou a realizar para segui-lo. A nossa santificação. Também quando não somos autoritários em impor os nossos hábitos, que às vezes são vícios, as nossas ideias, que são simples opiniões, mantendo o bom humor, mantendo a serenidade no meio de um incidente tão normal que ocorre no dia a dia, ou de uma dificuldade que não se resolve. Evitando queixar-nos para corrigir depois com mais calma e eficácia, aceitando com humildade as pequenas alfinetadas de cada dia. Ou seja, a vida familiar é uma escola de virtudes humanas e sobrenaturais. Um lugar habitual de encontro com Deus, onde seguimos a Cristo no modo como se comportou, sendo perfeitos como Ele é perfeito. Sabendo, evidentemente, tendo essa consciência lógica, né, que a convivência no lar são convivências com pessoas com defeitos, com mazelas, com erros, com uma série de arestas que todos têm. Mas é neste clima, neste convivência ordinária, onde está a santificação. Por isso que São José Maria também diz-nos no caminho: tudo aquilo em que intervimos os pobrezinhos dos homens, mesmo a santidade, é um tecido de pequenas insignificâncias que, conforme a intenção com que se fazem, podem formar uma tapeçaria esplêndida de heroísmo ou de baixeza, de virtudes ou de pecados. Depende de como nós utilizamos de tudo isso no dia a dia. Depende de como, o que queremos, qual é a nossa intenção, qual é a nossa meta. Como queremos passar por esta vida. Onde queremos chegar. No meio das alfinetadas diárias que parecem espadas afiadas de injustiça, despeito e traições, nunca haverá de nos faltar a graça de Deus que nos vem através do sacramento. Do sacramento da Eucaristia, do sacramento que recebemos ao confessar os nossos pecados, do sacramento do batismo, que permanece, do sacramento da crisma, e, concretamente, para os casados, a graça sacramental do matrimônio. Porque esse sacramento não terminou quando terminou a cerimônia religiosa, seguida de um banquete com vestes de gala. E talvez a pandemia esteja para também lembrar disso, que nesses momentos quem vai casar e quem se casou não tem festa, né? Ou não tem aquela festa que poderia e queria ter, porque não é o essencial, ainda que seja lógico que esteja presente, porque é um momento de festa realmente, um momento de alegria, como aquelas bodas de Caná, onde Jesus Cristo esteve presente, foi convidado e foi com muito gosto, e aí instituiu o sacramento do matrimônio. Tampouco o matrimônio, tampouco um homem e uma mulher que se casam para ter um remédio contra a concupiscência, ou porque não são capazes de viver no celibato, então têm que se casar. O matrimônio é um sacramento, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira como instituiu a Eucaristia. Instituiu para aqueles que têm vocação de casar, têm missão de casar, de formar uma família, recebam uma graça especial para ser santos através da família e ajude os outros membros da família a serem santos, especialmente a sua esposa.
mas também os filhos e todos aqueles que estão presentes na comunidade familiar. São Paulo, com emoção, diz que este é um grande sacramento. Ele que era celibatário, um grande sacramento. Sinal e testemunho que os cônjuges podem dar ao se amarem e ao estarem unidos, da união e do amor profundo e generoso que Jesus Cristo tem pela sua igreja, que é a sua esposa. E naquela mesma homilia, no Natal de 1970, São José Maria diz: o matrimônio é um sacramento que faz de dois corpos uma só carne. Como diz, com expressão forte, a teologia. Sua matéria são os próprios corpos dos nubentes. Por isso que os ministros dos sacramentos são os nubentes, são os noivos. Eles realizam o sacramento, não é o sacerdote, não é o diácono. O diácono, o sacerdote, é testemunha qualificada para que diga: realmente vocês estão casados, estão recebendo a bênção de Deus. O que vocês estão fazendo é matrimônio, é casamento. O Senhor santifica e abençoa o amor do marido pela mulher e o da mulher pelo marido. Estabelece não somente a fusão de suas almas, mas também dos seus corpos. Isso é santo. A união dos corpos é algo santo, não tolerável, não aceitável, não um mal menor, é santo. Seja não chamado à vida matrimonial, conclui São José Maria, nenhum cristão pode desprezá-la. Pelo sacramento do matrimônio, a própria vida de Deus entra no lar. Para quê? Para santificá-lo. Para que venham os filhos, que Deus quer que venham a este mundo. Para que haja carinho entre todos os membros da família. Para que os cônjuges mantenham-se fiéis um ao outro, como prometeram no momento em que realizaram o contrato matrimonial no altar. Que se crie um ambiente agradável, familiar, quando todo empenho para que isso seja possível, e nestes momentos de confinação, de quarentena, há que ter muita iniciativa para que o ambiente se torne agradável e não se crie depressões e escuridões e sombras, mas que haja alegria, que haja disposição, que haja serviço, que haja de tudo que possa, então, superar estes momentos. E a graça sacramental, recebida no sacramento, ela vai se atualizando na medida em que Cristo está presente à mesa, com a bênção dos alimentos, com a vivência da virtude da temperança, da pobreza. Aí que vai se atualizando essa presença de Cristo. Na hora das festas e dos velórios, pela alegria e pela serenidade, pelo espírito de serviço. Essas ocasiões que são, enfim, circunstâncias normais e corriqueiras da vida de uma família. Virtudes que devem estar presentes nesses momentos. Cristo presente na pureza do leito matrimonial. Na vida de um novo filho e também na sua morte. Públio Hélio Aristides, um cristão grego-romano que viveu entre os anos 1117 e 1180, escreveu sobre isso ao imperador romano, que era pagão. Quando algum dos cristãos tem um filho, louvam a Deus. E se acontece que morre na infância,
louvam grandemente a Deus. Por alguém que atravessou o mundo sem pecados. E nós podemos acrescentar que está no céu intercedendo pela família. Tal é, ó imperador, a constituição da lei dos cristãos, e tal é a sua conduta. No lar, onde se procura que esteja presente sempre a alegria e a energia para enfrentar os dias mais carregados e cheios de penas. Aí está a santidade. Aí está a redenção. Concretamente, com relação à generosidade, em estarem abertos à vinda de um novo filho, como condição indispensável de santidade dos cônjuges, há um número do Catecismo da Igreja que é preciso, que principalmente os casais jovens devem ler e meditar, como a Constituição fundamental da Igreja. Se fala tanto em Constituição, é constitucional, não é constitucional, isso e aquilo, pois... E vamos ver o que é constitucional com relação a isto. É o Catecismo da Igreja que nos diz. O matrimônio e o amor dos esposos estão por sua índole natural. Isso aqui não é só para os cristãos, estão chamados a mostrar a todo mundo o que é o ser humano, o que Deus fez, o que Deus criou, e que em todas as religiões e não religiões, e todos os homens, de todas as épocas, de todas as partes, devem viver. É de índole natural. Ordenados à procriação e à educação dos filhos. É para isso que existe o matrimônio, também civil. Por índole natural, não por índole das leis do Estado, que podem e deveriam acompanhar isto, ou não. E por causa disto, essas coisas, os filhos, são como que a coroa do casal. O dom mais excelente do matrimônio. E o maior benefício que os pais podem ter. Evidentemente que, às vezes, por vontade de Deus, um casal pode não ter filhos. É uma cruz, como outra qualquer. Como aqueles que têm um filho e perdem. São cruzes, são acontecimentos da vida, mas, naturalmente, o que se deve estar aberto é isto. A vontade de Deus, continua nos dizendo, ensinando-nos o catecismo da igreja. A unir o homem e a mulher em matrimônio, a vontade de Deus, é a de dar-lhes, com uma bênção especial, aqui entramos no sacramento, uma participação única em sua obra criadora. Daí se segue que o cultivo do verdadeiro amor entre os esposos e toda a estrutura da vida familiar tende a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor do Criador e do Salvador, que, por intermédio dos esposos, quer incessantemente aumentar e enriquecer sua família no céu e na terra. Então, aí está o papel e a missão extraordinárias de um homem e de uma mulher que se casam. Colaborar com Deus para que aumente o número da família cristã aqui na terra e no céu. Não só, evidentemente, portanto, procriando, mas educando para o céu. Não simplesmente para a terra. Por isso que Deus diz o catecismo, não disse, diz a cada casal. Como digo, especialmente, evidentemente, né,
aqueles que são jovens e têm ainda possibilidade de terem filhos. Crescei e multiplicai-vos. Queria também apresentar a vocês umas palavras muito bonitas que o sacerdote disse aos noivos no livro de Manzoni, que leva esse nome, Os Noivos. A literatura nos traz também muitos ensinamentos bíblicos, né? Muitos ensinamentos sobre o comportamento humano, sobre o ser humano, principalmente desses autores clássicos, como Manzoni, nesse livro extraordinário, Os Noivos, que eu aconselho a todos a lerem. E o sacerdote, então, que os acompanha, aqueles noivos, eu não estou fazendo nenhuma spoiler, né? Se são bom casal ou não bom, aí tem que ler, né? Eles são noivos, por enquanto. E o sacerdote, então, instruindo-lhes, lhes diz: se a igreja lhe dá essa companheira, falando ao noivo, não o faz para lhe proporcionar uma consolação temporal e mundana. Consolação esta que, mesmo podendo ser inteira e completa e sem mistura de qualquer desgosto, vamos supor, né, que seja realmente uma união onde se pode ter toda a satisfação do mundo, né, toda a alegria, toda o prazer que se pode dar, uma mulher pode dar e vice-versa. Daí se segue que o cultivo do verdadeiro amor entre os esposos mesmo podendo ser inteira e completa, sem mistura de qualquer desgosto, poderia concluir-se em dor profunda no momento de abandoná-la. Porque há um momento, por lei natural, pelo menos, e vamos ficar só pela lei natural, né, em que a esposa pode abandonar o esposo e vice-versa, pela morte. Mesmo que esta união fosse esplêndida, maravilhosa e cheia de história bonita, poderia concluir em dor profunda. Falo, ao contrário, para encaminhá-los, os dois, pela estrada da consolação que não terá mais fim. Amem-se como companheiros de viagem. Companheiros de viagem. Com o pensamento de que terão de separar-se e com a esperança de tornarem-se a se encontrar. Para sempre. Se Deus lhes der filhos, tenham cuidado de os educar para Ele, de lhes inspirar amor com Ele e para com todos os homens. E assim, eles serão bem guiados em tudo o mais. Então, que essas reflexões possam ajudar, né, cada um por todo o empenho, toda a dedicação que Deus quer que ponha no momento em que se encontre, né, como solteiro, como noivo, como casal, como casado, enfim, para que essa santificação pessoal, a santificação da família, seja de fato mais efetiva. Vamos pedir a Santa Maria, pedir a São José, que nos ajudem a fazer a nossa família, com nossa conduta, auxiliados sempre pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, tudo isso seria impossível. Estamos considerando, evidentemente, né, essa ajuda de Deus essencial para criar um lar cristão, um cantinho do lar de Nazaré. E que todos saibamos, então, aproveitar o dia a dia no lar,
para nele santificarmos e para ajudar os outros membros da família a que se santifiquem também. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.